Mas a educação, ela traz alguns momentos que faz com que a gente, muitas vezes, se sinta desanimado. E eu vou partilhar com vocês que eu não queria, não tinha essa intenção de ser professora. Eu fugi muito disso. E dentro do mundo corporativo, eu acabei descobrindo o quanto professora eu já era. A gente tem um certo trejeito, alguns jeitos, que é uma coisa bem professor. Mas, enfim, a parte, os nossos probleminhas aqui e ali, eu até gostaria de disponibilizar a vocês alguns links para que vocês possam compartilhar comigo algumas situações que eu vivenciei dentro do mundo corporativo e que me fizeram perceber o quanto professora eu era. Já por conta de que nós tínhamos ali algumas situações de estresse e que a gente, enquanto professor, pensa, ai, não é só na sala de aula que eu vivencio isso, é só na sala de aula que eu tenho alunos mal educados, mas quando eles crescerem, quando eles forem, né, não sei o que vai ser, uma série de dúvidas que acabam gerando essa instabilidade emocional no professor. Mas vocês vão receber esses links, vocês vão poder assistir isso daqui a pouco. São vídeos livres do YouTube, mas imagina só, a gente pensa que é só dentro da sala de aula que a gente tem aluno que fala alto, que não respeita a hora que o outro vai falar, mas a gente no mundo corporativo também tem. E lá vocês têm um exemplo claro disso, onde tem uma pessoa falando no telefone de uma maneira alta, aí o colega de trabalho se irrita e vai em cima. Outras situações também, assim, imagina, impressora. Impressora quase nunca dá problema na vida da gente. A gente sempre consegue imprimir tudo bonitinho, tudo certinho, tudo tranquilo, mas olha, impressora dá trabalho. E a gente vai lá, e a gente abre, a gente sacode o toner, a gente tenta dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali, mas não tem jeito, a gente acaba se irritando. Lá no vídeo também tem um exemplo desses. E uma outra situação, então, aluno irritando o outro aluno, aquela coisa de jogar clips, de jogar papelzinho, e um falando e cutucando, e quando a gente menos espera, acaba virando aquele tumulto na sala de aula. E eu vi cenas exatamente como essas, que vocês vão poder conferir, no mundo corporativo. E aí eu pensei, meu Deus, mas a educação tem que preparar para isso, para que justamente a gente consiga, na nossa vida no futuro, garantir bons comportamentos, valores, que desde a sala de aula precisam ser estabelecidos. Agora, isso está na LDB. Se vocês lembrarem a LDB de 96, ela descreve justamente isso, que é necessário desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ou seja, não adianta a gente esperar lá o mundo corporativo, a hora do trabalho. Tem que ser já. E cabe a nós, professores, né, batalharmos em cima disso. A cada dificuldade, buscarmos soluções. Né? E aí temos vários segmentos dentro da educação. Enquanto sala de aula, parece assim, eu estou dentro do meu ambiente, eu consigo controlar. Mas e quando parte para uma coordenação? E quando eu estou na gestão, que tem uma série de outras coisas que eu preciso atender, como é que eu vou lidar com toda essa situação? Porque vem todo um processo de, e agora? Nós somos professores, eu sei lidar com a minha sala de aula. E os demais processos que me aparecem? Enquanto gestor, enquanto coordenador. E aí, vem a pergunta, como é que eu vou fazer? Porque na faculdade, na pedagogia especificamente, nós aprendemos a lidar com o cotidiano do aluno, que muitas vezes nos parece tão distante do que é a vivência real nossa. Mas a gente está aqui, num ambiente educacional, e é nesse ambiente que tudo precisa trabalhar e corroborar para a educação. E não simplesmente para que a gente possa cumprir uma legislação. Ai, eu me empolgo. Quando chega na hora eu me empolgo, porque nós precisamos modificar o discurso. Nós, muitas vezes, dentro da educação, nós trazemos aquele discurso da impossibilidade.
porque é difícil, porque está tão complicado. É claro, vou mostrar uma imagem para vocês do que muitas vezes é o real. Essa imagem traz uma coisa muito clara. Desesperador quando às vezes a gente chega na escola e acha que está tudo um caos, que as coisas não conseguem se arrumar, que as coisas não conseguem se organizar. E aí, como fazer? Porque é um muro que está caindo aos pedaços, que está pichado, é um pavimento que não está legal, é um banheiro que não está de acordo. Mas, gente, tem dificuldade? Tem. Mas nós precisamos mudar o discurso. Não adianta a gente ficar no foco do problema, da impossibilidade. Que soluções? Temos que trabalhar com as condições que a escola possui, como que nós temos. Exatamente. Eu até trouxe uma imagem, né? Nós temos o real e nós temos o ideal, que é justamente isso que a professora falou. E qual é o ideal? Claro que nós queremos que o ideal seja algo que a gente possa buscar o mais breve possível. Mas, enfim, não temos como rapidamente fazer isso. Mas nós temos como buscar meios de conseguir realizar o ideal. E hoje a direção, a escola tem os recursos, né? Através do fundo rotativo, que ela pode solicitar também, né, os pequenos reparos para poder atender a clientela dela. Né? Muito melhor transformar aquela que muitas vezes é uma realidade que nos agride à vista, e se nós temos recursos, se nós temos como, vamos viabilizar. Só aí já é o primeiro passo para que a gente mude o discurso do impossível, para trabalhar com o que a gente tem, para trabalhar com os nossos recursos. E além desse recurso, nós temos outras tantas possibilidades. Gestor, professor, coordenador, orientador, vocês não estão sozinhos. Quantos são os atores no âmbito educacional? O aluno precisa participar, a comunidade precisa participar, os pais precisam interagir. E cabe ao gestor articular tudo isso. Ele é o maestro dessa situação. Justamente, quando a comunidade participa do planejamento, interage, eles se tornam corresponsáveis pelas ações, corresponsáveis pelo trabalho todo. Né? Eu até gostaria que se alguém pudesse já interagir conosco, compartilhando de repente alguma experiência, alguma ideia, algum projeto, porque ideias nós temos. Não vamos ficar só no discurso, vamos colocar em prática. Né? Nós temos meios para isso. Agora, quando a gente está trabalhando com o que a gente tem, nós temos também a seguinte situação. Sabe que na questão de administração, algum tempo atrás, quando se falava na administração comportamental, foi feita uma experiência. A experiência era a seguinte: 5 macacos. Os 5 macacos tinham um período onde eles ficavam isolados da fruta que eles mais gostam, a banana. E aí o que eles faziam? Uma escada com uma banana, um cacho de bananas enorme. E aí quando um dos 5 macacos subiam a escada, aí os outros 4 que ficavam atrás levavam um banho de água fria. E isso se repetiu várias vezes. Um dos macacos subia a escada e os outros 4 levavam um banho de água fria. Até que chegou no momento que, dos 5 macacos, se algum tentasse subir a escada, todos os outros 4 iam em cima do macaco e acabavam com o macaco. Enchiam ele de tapas e não dava. Então, assim, foi um, foi outro, até que chegou um momento que nenhum dos 5 macacos mais, mesmo desejando imensamente aquela banana, eles não subiam mais a escada, porque eles ali apanhavam. Aí o que aconteceu? Os cientistas começaram a trocar macaco por macaco. Quando eles tiraram um macaco, mesmo sem eles não mais tomarem banho de água fria, mesmo sem eles terem a vivência ali daquela situação, quando o macaco novo tentava subir a escada,
todos os outros quadros que já tinham o conhecimento daquele comportamento, eles iam lá e batiam no macaco novo. E assim aconteceu, mudou. O primeiro macaco, o segundo, quando eles estavam com 5 macacos totalmente novos, nenhum mais, mesmo sem nunca ter tomado nenhum banho de água fria, subiam para pegar a banana. E aí fica aquela coisa, né? Que se a gente pudesse perguntar para o macaco, eles responderiam assim, não, aqui sempre foi assim, nós temos um monte de dificuldades. E veja, se nós temos seres humanos em todas as escolas, nós temos pais em todas as escolas, comunidade em todas as escolas, possibilidade de recurso em todas as escolas. Por que nós temos, então, diferenças entre as escolas? Talvez falte da gente buscar mudar esse pensamento de que aqui sempre foi assim, eu não vou conseguir mudar, eu tenho que agir com o que eu tenho e agir com o que eu tenho é só isso. Vocês também vão poder ter acesso a esse vídeo, né, dos macacos, que é uma experiência bem interessante. Mas a ideia é essa, que a gente possa sair do discurso da impossibilidade e buscar realmente, das condições que a gente tem, agir. E o agir precisa ser já. Eu não posso ficar esperando para depois. E os espaços escolares, eles contribuem para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com qualidade, professora? Com certeza. As paredes ensinam, educam. O chão da escola educa. A LDB, ela pega que precisamos educar para o futuro. Ok, mas o futuro começa agora. Então, nós precisamos ter um ambiente adequado, um ambiente limpo, né, onde nós conseguimos colocar na parede também objetos de educação. Né, e não simplesmente uma parede onde tenha simplesmente um ambiente branco. Quantas coisas nós podemos aproveitar naquele ambiente? O piso, o chão, se nós pensarmos num chão limpo, já trazemos aí tantos projetos, é reciclagem, é uma questão ambiental de eu ter ali uma situação mais limpa. Nós temos uma pergunta aqui, professora. Hoje, diante de tantas transformações, a que atribui o conservadorismo na educação? O que podemos fazer em relação a isso? Então, retomo, muito obrigada, e retomo a questão dos macacos. Muitas vezes a gente recebe uma informação e a gente se limita dentro dessa informação. É muito mais confortável, né, eu ficar na minha zona de conforto, ficar onde eu estou. Mas a ideia é que a gente pode mais, sempre mais. E nós fazemos parte dessas transformações. Mesmo que, de alguma forma, a gente fique estático, elas estão acontecendo e uma hora eu vou ter que mudar. Então, nós precisamos acreditar. Acreditar nas perspectivas de futuro. Acreditar que nós vamos e podemos mais. É claro que, quando a gente fala, né, podemos mais e como fazer, é óbvio, eu não posso ficar também soltando palavras ao vento. Eu preciso dinamizar isso de alguma forma. Então, o que eu posso realmente fazer? Bom, que tal nós pensarmos primeiro, fazer uma busca daquilo que a gente tem, que a gente já conhece. Vou usar uma linguagem bem pedagógica. Vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Claro que dentro de gestão, nós temos outros nomes para isso. Nós podemos pensar em ciclo PCA, nós podemos pensar em ciclo W2H, mas pensando mesmo na questão pedagógica, vamos avaliar o que tem. Ele precisa, em primeiro lugar, conhecer o seu espaço. E conhecer o seu espaço não significa só a sua escola. Ele precisa entender em que contexto ela está. Mais do que isso, conhecer quem são os personagens desse contexto. Sabe que teve um momento que a gente, quando está na escola, vivencia algumas situações. E esse conhecer, muitas vezes, é uma pequena atitude, é dar uma pequena atenção. Teve uma história que chegou a mim, e ela é o seguinte: uma professora
de segundo ano. Ela estava nos seus afazeres, nos seus atributos, uma professora excelente, impecável no seu trabalho, mas ela estava ali na correria do dia a dia, a gente sabe, não tem a correria, e nós temos que dar conta. E na correria do dia a dia, uma das alunas chegou com um desenho e ofereceu o desenho. Olha, professora, que eu desenhei. A professora, claro, pegou o desenho. Ai, que desenho mais lindo! Mas agora a professora precisa ir, então depois a gente conversa mais um pouquinho. E no final das contas, a menina olhou para a cara da professora e disse assim: professora, você acha bonito meu pai batendo na minha mãe? Veja, foi um segundo, onde muitas vezes nós temos a excelente intenção de motivar, de deixar a coisa bem positiva, mas faltou ali um pouquinho só de atenção. Então, conhecer não significa simplesmente eu saber o que tem, mas realmente vivenciar isso. Para que eu possa ter essa experiência, é necessário que haja comunicação, que haja diálogo. Agora, eu só vou ter esse diálogo quando eu consigo partilhar situações, quando eu consigo partilhar momentos. Então, se nós temos um programa, se nós temos algum projeto que nós podemos viabilizar uma situação na escola, vamos buscar isso, vamos viabilizar. Daí a importância do diretor articular toda a comunidade para que ele possa participar também desse planejamento, desse diagnóstico. Com certeza, porque cabe ao diretor, uma vez que ele conhece quais são os atores daquela situação, cabe ao diretor entender quem é quem e envolver, articular, buscar, né, observar, acompanhar. Cabe ao diretor. E só assim ele vai realmente conseguir todo um processo, né, que esse processo aconteça. É claro que o ideal seja que nós tenhamos pelo menos um roteiro também de acompanhamento, né? Então, por exemplo, na fachada da escola, o que eu posso observar hoje na fachada da escola? O que nós temos enquanto fachada? Se vocês observarem, às vezes não tem nem o nome da escola. Exatamente. Se vocês observarem, são detalhes pequenos. E quanto é importante? Porque se eu tenho o nome da escola, eu já tenho uma identidade, eu já tenho um porquê, eu já tenho um envolvimento, eu já trago ali uma série de possibilidades de fazer o quê? Interagir, de articular informações. Então, eu tenho que observar muitos pontos. Vocês têm um material bastante interessante nas mãos, que vocês já receberam, né, que é o que revela o espaço escolar. Em cada um dos espaços, nós temos ambientes e propostas educacionais. Não é simplesmente o ambiente pelo ambiente. A ideia é que a gente possa realmente, em cada um dos espaços, proporcionar algo para a educação. Quando nós falamos da fachada da escola, o que eu devo fazer enquanto gestor? Uma lista de algo que seja significativo, importante para a minha comunidade, para os meus alunos, enfim. E aí é uma tabela simples. Eu devo colocar, eu tenho, não tenho. Quando eu posso trabalhar em cima disso? Quando que eu posso fazer? Então, eu tenho a identificação da escola? Como é que estão os muros? Como é que está a fachada dessa escola? Uma outra situação, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, é tentar conhecer a escola. E se para que eu consiga articular todos os integrantes da escola, precisam participar desse projeto, eles precisam participar como um todo, porque a escola não é do diretor, a escola é da comunidade, a escola é do aluno, a escola é dos pais, é do professor, a escola é um ambiente para realmente estarmos preparados para o futuro, para educar. Então, tem inclusive a sugestão de um projeto. Muito prazer, eu sou a escola. Nesse projeto tem um passo a passo de como fazer
para conhecer cada ambiente e como fazer com que eu possa articular todos os personagens da educação. Isso. Professora, o que a gente pode pensar, então, na escola agora, que já estamos terminando o ano letivo, né, para 2014? O que a gente pode pensar? Bom, primeiro, avaliar, fazer um balanço geral de como está a minha escola. Então, eu preciso conhecer qual é a minha real situação. A partir disso, lembra, o real e o ideal. Eu preciso vislumbrar uma meta, aonde eu quero chegar. Então, vislumbrar na minha escola em 2014 já uma identidade. Quem é a escola? Já preciso vislumbrar aonde eu, dentro da minha comunidade, vou deixar marcas. Que marcas eu vou deixar enquanto educadora, enquanto educador, no processo educacional. E é a escola, com cada um desses ambientes, que vai fazer. Então, claro, estamos no final do ano, mas ainda temos tempo. Vamos fazer um balanço de como é que está a minha escola hoje. E já projetar, já buscar detalhes que sejam detalhes pequenos para a minha escola em 2014. Por exemplo, nesse projeto Muito Prazer, Sua Escola, vocês já podem acompanhar, tem ali alguns detalhes, alguns toques, que vão, inclusive, fazer com que eu, enquanto gestor, já possa nas férias, porque isso, gente, olha, pessoal da educação, a gente não tem férias, a gente não consegue parar de sonhar, e sonhar com um futuro que com certeza será bom. E se nós tivermos como buscar um plano de ação para a minha escola em 2014, ser a escola em 2014, veja, muito prazer, eu sou sua escola. Aí já tem uma série de possibilidades e de interação. Ações que mês a mês eu vou começar a construir. De que maneira eu vou encaminhar? Quem são as pessoas das quais eu posso envolver? Que materiais são necessários? Enfim, eu preciso estabelecer prazos para que isso aconteça. E mais, reavaliar. Sempre buscar avaliar o que foi feito. E essa é a nossa escola para 2014. Uma escola ideal e que pode ser real. Uma escola que com certeza será uma escola real que vem de sonhos. Professora, nós temos mais uma outra pergunta aqui do Cascavel, da professora Ana Maria. Ela pergunta o seguinte: em sua visão, os sujeitos no espaço escolar compreendem o conceito de gestão democrática? Como ela se manifesta? Bom, cabe a nós, líderes, fazer com que esta visão de gestão democrática seja vivenciada. Porque mais do que falar sobre gestão democrática, nós precisamos vivenciar a gestão democrática e participativa. Né? Nós temos que, cada um, no seu processo, entender o seu papel. E antes de que eu entenda o que é a gestão democrática, eu preciso do gestor articulador, que vai fazer com que cada um, dentro do seu papel, possa cumprir a sua função dentro do processo de gestão democrática e participativa. Então, temos mais um comentário aqui. Concordo quando disse que a escola não é do diretor. Ele deve ser o articulador de ideias, não apenas mediador. Exato. Articular ideias, porque nós temos sujeitos. E que bom, esse comentário vem justamente complementar o que foi dito pela professora de Cascavel, né? Que é exatamente essa a função da gestão democrática. Porque cada um dos sujeitos dentro da educação, dentro de uma escola, tem um desejo, tem um sonho de como será a minha escola o ano que vem. E nós temos, inclusive, gostaria que vocês pudessem assistir um vídeo que nós temos que comemorar muito. E comemorar de verdade cada passo, cada vitória que nós temos. Esse vídeo, isso sim é comemoração. Assistam.
assistam porque e prestem muita atenção no placar no final. Porque até o comemorar a alegria de pequenas vitórias, de eu entender o meu professor, do meu professor entender o papel dele no processo como um todo, da minha coordenação pedagógica, do meu pai e mãe, da minha comunidade, que todos no seu papel têm também algumas funções. E nem sempre a função do gestor é a mais agradável do mundo, porque muitas vezes ele precisa cumprir processos que também são exigidos dele, né? Processos legais, e quem responde, a escola não é do professor, mas acontecendo qualquer coisa dentro da escola, a responsabilidade é do diretor. Então, é claro que ele precisa articular, ele precisa trabalhar em conjunto, mas é fundamental que ele também saiba conduzir. Como maestro, que ele tenha a batuta na mão, ele precisa conduzir de uma maneira a que aconteça a interação das ideias. Mas o gestor, ele tem muitas vezes uma função solitária, porque ele precisa muitas vezes cumprir determinadas situações que cabem a ele, somente a ele, enquanto gestor. Tá, o vídeo que você comentou, professor, é excelente, né? E o link está disponível para todos nessa página aqui do portal. Bom, eu fico muito feliz, mesmo porque essa interação é muito importante. Esse momento onde a gente consegue trocar ideias, porque a educação ela é isso. É a cada momento nós aprendemos e nós trocando experiências e ideias que a gente consiga realmente buscar a nossa escola dos sonhos. E que é muito mais do que aquela realidade que às vezes nos desmotiva. Eu brinquei há pouco que nós professores não temos férias. Quantos de nós já vivenciaram algo, por exemplo, eu vivi? Talvez tenha sido uma experiência só minha, né? Vai que, de repente, eu vou falar uma coisa, mas eu, pelo menos, vivenciei algumas situações assim. 20 anos depois, você está lá no supermercado, naquela coisa cotidiana, passa a compra, vai para cá, vai para lá, vê quanto que eu tenho no bolso, quanto que ainda vou gastar, quanto que eu tenho. Aí, de repente, a gente escuta aquele vozeirão. Mas, no meu caso, foi aquele vozeirão que veio do além. Professor? Aí eu procurei na época, 20 anos depois, eu procurei que de repente tinha algum aluno pequenininho, a gente por algum momento volta no tempo, acha que é o pai de um aluno que está chamando a gente. E aí eu olhei, mas pensa num mesarrão. Aí ele olha pra gente assim, faz aquela pergunta que a gente não quer ouvir, mas de repente ela vem. E aquela pergunta assim, professora, lembra de mim? Mas meu Deus, lembrar que jeito? Quantos alunos passam nas nossas mãos? E aí imagina só, quando aquele aluno fala assim, mas professora, eu era aquele que, 3 pontinhos, a gente lembra. Porque aquele que é aquele aluno que faz a gente ser cada dia melhor, porque é aquele aluno que a gente lembra, que normalmente é aquele aluno terrível, é aquele aluno que muitas vezes dá vontade de fazer tudo aquilo que eu mostrei, que vocês podem acessar no vídeo que eu mostrei, que eu indiquei a vocês, e é aquele aluno que a gente deita a cabeça e a gente tem que pensar, como é que eu vou fazer para amanhã eu ser melhor? E eles nos fazem crescer. E isso que é o gostoso da educação. Temos uma pergunta aqui, professora. Como explicar que na gestão democrática os princípios individuais devem ser menos valorizados do que os objetivos em prol do grupo? Lidamos com seres humanos e, sinceramente, não temos como explicar. O ideal é que nós possamos vivenciar. Então, ao invés de explicar, eu vou dar uma sugestão. Questione, pergunte, para que o indivíduo possa entender qual é o papel dele no todo. Uma vez que ele tenha consciência de quem sou eu, enquanto indivíduo, no grupo, eu percebo qual é o meu papel. E para isso, vocês também podem buscar algumas sugestões de questionários, que também estão no livro, que revela o espaço escolar, mas o ideal é que
A partir do momento que eu, enquanto sujeito, entendo o meu papel no processo como um todo, o explicar se faz desnecessário, porque a vivência é muito mais forte do que qualquer explicação. Mesmo que se eu bater muito na tecla de ficar explicando a ele, provavelmente o indivíduo vai se fechar mais ainda enquanto sujeito indivíduo, e não como integrante, participante de todo o processo. Por isso, o gestor precisa ser articulador nesse momento, e não aquele que vai instruir a. Porque nós vamos nos deparar muitas vezes com indivíduos que não estão interessados em saber, mas simplesmente em resolver o seu problema. E aí, até que ponto eu posso realmente envolvê-lo num processo maior? Com calma, faça com que o indivíduo entenda qual é o seu papel num processo maior, que não simplesmente a explicação imediata do que é. Porque os conceitos, nem sempre as pessoas querem saber dos conceitos. E às vezes, algumas pessoas também podem utilizar os conceitos de uma maneira até contrária ao propósito real do conceito. Daí a importância da pesquisa e do estudo das novas tendências na educação e na sociedade, né, professora? Com certeza. O conhecimento, ele faz com que nós busquemos cada vez mais. Quando eu digo que o professor, a pessoa que está dentro do ambiente educacional, não pode jamais parar. E nós não temos férias, não temos um momento de descanso quando a gente tem essa inquietude de buscar cada vez mais conhecimento. E se eu tenho esse conhecimento, vou agora articular para que ele seja utilizado em prol a todos. Eu fiquei bastante feliz com as interações. Talvez o nosso tempo já esteja um pouco apertado, então, enfim, espero que vocês possam realmente aí interagir um pouquinho mais. Agora, quando nós pensamos em gestão participativa, eu percebo uma certa inquietude das pessoas, né? Porque muitas vezes, enquanto a gente está na gestão, nós queremos que as pessoas participem com o mesmo entusiasmo que a gente tem. Mas é preciso entender que todos têm um tempo. É um processo longo e é um exercício, né, de democracia, é um aprendizado, tanto para o gestor, para o diretor, como para a comunidade. Com certeza. E o envolvimento de cada um é importante que se dê no tempo, no seu tempo. Agora, é claro que enquanto gestor, se eu proponho algum processo, algum momento, onde eu coloco, vamos conhecer a escola, vamos nos envolver num projeto no qual cada espaço vai se tornar um espaço de educação. Dentro desse material, desse livro, o que revela o espaço escolar, existe cada um dos seus espaços. A sala de aula, o corredor, o banheiro. E muitas vezes um professor que esteja disposto e motivado a desenvolver um projeto, seja um projeto de horta, por exemplo, com seus alunos, seja, de repente, um projeto ali, próximo à sala de aula, de repente. Nós não precisamos pensar que tudo vai se tornar do real para o ideal nesse minuto, em 5 meses, em 6 meses, mas no passo a passo. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, assim, eu tenho uma pilha de tijolo que eu preciso carregar um andar para cima. E meu prédio não tem um elevador. E eu preciso levar aquela pilha de tijolo porque, de alguma forma, eu vou utilizar. Cada vez que eu olhar para aquela pilha de tijolo, eu vou falar assim, é muito tijolo, eu não vou levar esse negócio hoje não, vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã, a gente olha aquela pilha de tijolo, não vou de novo. Agora, pensa, gente, se levarmos cada vez que eu passar pela pilha de tijolo, eu pegar um tijolinho e levar para cima, mais um tijolinho e levar, mais um. Quando a gente menos esperar, todo aquele tempo que a gente passou ali na frente, que a gente olhou a pilha de tijolo, foi uma grande perda de tempo.
quando a gente levou tijolinho por tijolinho, olha, foi agradável, foi aprazível, e eu me vi envolvida num processo sem que isso fosse de maneira nenhuma desagradável. Então, isso que é o gostoso. A gente fazer tijolinho por tijolinho, um passo de cada vez. E com isso, mesmo aqueles que têm resistência, não precisam entender o conceito todo imediatamente. Tijolinho por tijolinho. Se você não consegue, gestor, hoje, que toda a sua equipe esteja envolvida e engajada com a mesma energia, pense nos tijolinhos, um de cada vez. E com o tempo, lembra do filme dos macacos? A gente vai mudando a cultura organizacional e buscando uma escola em 2014 mais linda, porque o ambiente não é só estar bonito, o ambiente vai trazer, com toda essa mudança, muito mais educação em valores, muito mais possibilidades de conseguirmos mais educação e, enfim, de uma maneira aprazível e gostosa, cumprirmos com aquilo que nós propomos dentro da RDB. Temos alguns comentários parabenizando pela discussão, pela palestra, né, e pela iniciativa, desejando que tenhamos mais espaços como esses, então, em 2014. Bom, ficamos muito felizes mesmo. E esses momentos só são possíveis pela inquietude de vocês, que buscam justamente isso. Então, a Escola Interativa agradece a presença de todos, a participação, e informa que o material estará disponível em nosso portal. Agradecemos também a sua presença, professora Laís, e esperamos uma próxima oportunidade de tê-la conosco novamente. Agradeço a todos vocês, a disposição e essa curiosidade, enfim, mantenham-se assim, com essa inquietude de buscar mais, de querer mais, para que a nossa escola seja cada vez mais. Obrigada.